pessoal, meu nome é Camila, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas do IFPR do campus de Umuarama e hoje eu vou apresentar uma aula para vocês sobre o sistema respiratório. E a gente vai aprender um pouco sobre a fisiologia e a anatomia desse sistema. Quando a gente pensa em sistema respiratório, logo nos vem à cabeça o quê? O nosso pulmão, nossa respiração. E eu quero fazer a seguinte pergunta: por que a gente respira mesmo sem perceber? A gente vai aprender nessa aula qual a estrutura, o que faz essa respiração, que essa respiração seja automática para a gente. Então, vamos iniciar aqui com as vias aéreas, que é quem capta o ar e entrega em nossos pulmões. São componentes das vias aéreas as cavidades nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. Logo eu vou falar um pouquinho a característica de cada um e como que ocorre a passagem aqui no modelo anatômico. Nos pulmões, a gente tem estruturas que fazem essa troca gasosa e fazem parte dele os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Quando a gente respira, fazemos o ato de inspirar e expirar. Inspiração, que é a entrada de ar no nosso corpo, e a expiração, que é a saída de ar do nosso organismo. Lembrando que ventilação pulmonar e respiração pulmonar são coisas diferentes. A cavidade nasal, ou fossas nasais também, vocês vão ver em alguns livros, é responsável por umedecer o ar, filtrar, aquecer e para que ele chegue limpo, que ocorram as trocas gasosas no nosso organismo. Então, nas nossas narinas já tem estruturas que fazem essa limpeza, que filtram as micropartículas de fumaça, de poeira, para que a gente tenha um ar totalmente limpo para fazer as trocas gasosas. Depois que o ar entra pela cavidade nasal, ele passa pela faringe, que basicamente dá a passagem para a laringe. A faringe ela é comum também com outro sistema, que é o sistema digestório. E aqui na faringe tem uma estrutura chamada epiglote, que faz com que o ar seja canalizado corretamente. Então, quando o ar está passando aqui na faringe, a epiglote se fecha e não deixa nada entrar aqui. Quando a gente está se alimentando, a epiglote fecha a passagem do ar aqui para que o alimento percorra o seu caminho. Depois da faringe, a gente vai ter a laringe, que é onde está presente nossas cordas vocais. Ela é protegida por cartilagens. Com a passagem do ar, emite as vibrações, faz com que a gente tenha a nossa voz. Da laringe, o nosso ar passa para a traqueia, que é mostrada aqui em formas de anéis. Esses anéis são de cartilagem e ele se ramifica, formando os brônquios. Temos 2 brônquios, um que vai levar ar para cada pulmão. Os brônquios se ramificam aqui no interior dos nossos pulmões, formando os bronquíolos. Bronquíolos são vasos de condução cada vez mais finos, são bem pequenos, que eles transportam o ar para os nossos alvéolos pulmonares. Então, basicamente, o ar percorre todo esse caminho até chegar nos alvéolos pulmonares, e aqui nos alvéolos é que vai ocorrer as trocas gasosas. Então, a estrutura responsável pelas trocas gasosas são nossos alvéolos pulmonares. Temos muitos aqui no nosso pulmão, em ambos. Nossos pulmões são órgãos bem grandes, é protegido pela nossa caixa torácica, e as costelas da caixa torácica, junto com o diafragma, são quem dá o movimento, quem faz o movimento para que o ar entre e saia do nosso pulmão.
Mais à frente eu vou explicar melhor essa parte, para que vocês entendam como ocorre a entrada e saída dentro dos nossos pulmões. Aqui é como se fosse um zoom, mostrando como ocorre o processo de hematose. O que é o processo de hematose? O sangue rico em gás carbônico, que é o sangue desoxigenado, ele passa a ser rico em oxigênio, oxigenado. Então, o oxigênio do ar, ele sai dos alvéolos pulmonares e passa para o sangue. Nesse processo aqui, eu vou explicar para vocês a diferença da respiração pulmonar e a respiração celular. Então, o oxigênio chega até os nossos pulmões. Dos nossos pulmões, através dos alvéolos pulmonares, ele passa para as hemácias, que está presente no nosso sangue, nas hemácias ou nos eritrócitos. Não somente as hemácias fazem esse papel, mas na maior parte são as hemácias. Das hemácias vai ser transportado o oxigênio para nossas células. Daí aqui, nossa célula utiliza esse oxigênio e devolve o gás carbônico para as hemácias. As hemácias, então, carregam novamente o gás carbônico para os nossos pulmões, que será eliminado através da nossa boca ou do nosso nariz. Ele faz todo esse processo inverso, então, dos alvéolos para os bronquíolos, dos bronquíolos para os brônquios, dos brônquios para a traqueia, da traqueia para a laringe para a faringe e a faringe aqui nas cavidades nasais ou na boca. Na ventilação pulmonar, dois principais movimentos faz com que entre e saia o ar. Eu já havia falado com vocês sobre a ventilação pulmonar anteriormente, que é o ato de inspirar e expirar. E eu vou falar um pouco como que essas duas partes do corpo auxiliam na entrada e saída de ar. Então, ocorre principalmente pela contração e o relaxamento do diafragma, representado por essa estrutura vermelha aqui na imagem. Quando ocorre a inspiração, o diafragma se contrai. Outra coisa que ocorre no ato da inspiração, nossas costelas levantam. Então, quando a gente inspira, nosso pulmão enche, nossas costelas tendem a se levantar. E aí ocorre a entrada de ar. Na expiração, nossas costelas voltam ao lugar, se abaixa e o nosso diafragma relaxa, expulsando o ar de dentro do nosso pulmão. Outro fator também faz que ocorra a ventilação pulmonar, que é a diferença de pressão. O ar tende a se passar do lugar que tem mais pressão para o lugar que tem menos pressão. Então, dentro do nosso pulmão tem menos pressão, então o ar atmosférico tende-se a entrar no nosso pulmão. Então, como que ocorre o controle dessa ventilação pulmonar descrita aqui em cima? O controle ele é involuntário na maior parte do tempo, mas a gente também pode controlar a ventilação pulmonar. A gente consegue prender nossa respiração, mas na maioria do tempo esse controle é involuntário, quando a gente está dormindo, fazendo uma atividade física. Por quê? Porque nós temos nosso centro respiratório, que ele é responsável por fazer com que a nossa respiração seja automática. Como eu havia dito no início da aula, fiz uma pergunta: por que nós respiramos mesmo sem perceber? Respiramos sem perceber por causa do nosso centro respiratório. Ele é responsável por isso. O nosso centro respiratório é composto pelo bulbo e pela ponte. O bulbo é responsável pela nossa inspiração e expiração, e a ponte ela controla a nossa frequência e a velocidade dessa ventilação.
São neurônios presentes no nosso corpo que mandam informações diretamente para o nosso cérebro, faz com que a gente tenha essa respiração automática. Aqui vocês estão vendo que quem controla a frequência e a profundidade da ventilação é a nossa ponte. Então, quando a gente faz um exercício físico, a nossa ponte é quem controla a frequência e a profundidade. Ao fazermos uma atividade física, aumenta a concentração de dióxido de carbono no nosso corpo. Quanto maior a concentração de CO2, que é o dióxido de carbono, no sangue, menor é o pH do sangue, porque o dióxido de carbono, ele forma ácido carbônico do nosso plasma, no nosso sangue. Então, pH ácido, ele promove a queda do pH. Então, aumenta o ritmo respiratório. Por isso que quando a gente faz uma atividade física, a nossa frequência respiratória aumenta. Vamos falar um pouco agora sobre a parte química da respiração e como ocorre o transporte de gases. Bom, o oxigênio, então, ele entra no nosso corpo através dos pulmões e lá nos alvéolos pulmonares fazemos as trocas gasosas, chamadas de hematose. Aí colocamos o oxigênio para o sangue. Mas como que a célula vai receber esse oxigênio? Que vai ser representada agora através desses dois tipos de transporte. Ele pode, então, ser dissolvido no plasma, mas ocorre pouco dessa maneira. E a maior parte do transporte é feito pela hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento do sangue e ele não é de forma aquosa como o plasma, por isso a facilidade do oxigênio em se transportar pela hemoglobina. A hemoglobina aqui está representada pelo Hb e eu vou mostrar como que ocorre essa reação. Então, Hb mais o O2, e lá nos pulmões ele vira HbO2, sendo a oxihemoglobina. Então, HbO2 vai se unir aqui, né? O Hb mais o O2 vão se unir formando oxihemoglobina e vai até um tecido do corpo. Quando ele chega nos tecidos, o que acontece? O O2 é liberado para o tecido, a célula que precisa de oxigênio, e a hemoglobina fica disponível para ser utilizada novamente. Essa reação, então, ó, ela é feita e desfeita. Então, chamamos de uma reação instável. Ocorre da mesma maneira aqui no transporte do CO2. Como que ocorre o transporte do dióxido de carbono, o CO2? Quando a célula libera o oxigênio, a hemoglobina se une com o CO2 nos tecidos, virando então HbCO2, mais conhecido como carbohemoglobina. E é transportado até os nossos pulmões, essa carbohemoglobina. Nos pulmões, o CO2 é liberado para que seja eliminado e a hemoglobina ela fica então disponível. Outra forma de transporte que acontece com maior frequência do CO2, ele é dissolvido no plasma, então ele é o contrário do oxigênio. 70% então é dissolvido no plasma. Essa reação, imagina que está acontecendo dentro das nossas hemácias. Dentro delas, o CO2 se une com água através de uma enzima chamada anidrase carbônica, formando o ácido carbônico H2CO3. Essa reação libera íons. Por quê? A inflamação ela causa H+, e íons bicarbonato. Os íons H+, ele deixa o
o nosso sangue com o pH ácido. Esse pH ácido, como já foi dito, ele faz com que o bulbo seja estimulado, faz com que a nossa frequência cardíaca, então, aumente. É o que acontece quando a gente faz uma atividade física, ao acúmulo de CO2 no nosso plasma. Eu vou falar um pouco sobre os problemas causados no sistema respiratório, alguns muito comuns que vocês já devem ter tido, que é a garganta inflamada, inflamação das cavidades nasais, faringite, laringite, pneumonia, são coisas comuns no sistema respiratório. Já que está em alta o assunto, vamos falar um pouco sobre o COVID. O que é então o COVID? Ele é a inflamação dos nossos pulmões ou dos alvéolos pulmonares. Quando o vírus ele atinge os alvéolos pulmonares, ele dificulta as trocas gasosas que ocorrem aqui dentro dos alvéolos pulmonares. A inflamação faz com que nosso pulmão fique com um líquido, e esse líquido causado pela inflamação, ele dificulta que ocorra as nossas trocas gasosas aqui nos alvéolos pulmonares. Por exemplo, quando vai acontecer a troca, junto com o oxigênio, entra também esse líquido. E o nosso sistema imunológico percebe o vírus e começa a agir contra ele. Ele causa uma inflamação sistêmica, por isso que dá o sintoma de febre no quadro de coronavírus, porque o nosso corpo ele quer agir contra esse vírus. E como o vírus todo tipo de vírus, assim como o coronavírus, ele é intracelular, ele age dentro da célula, o nosso corpo, o nosso sistema, quando ele age contra o vírus, ele acaba matando também as nossas células boas, porque os vírus se encontram dentro dessas células. Então, ele acaba matando as nossas células boas. Por isso, a porcentagem de comprometimento do pulmão. É o nosso próprio organismo que age contra o vírus e acaba eliminando nossas células boas, deixando então uma lesão pulmonar, como se fossem cicatrizes da inflamação, causando endurecimento ou enrijecimento do nosso pulmão. E essas cicatrizes, até mesmo depois de você se curar de uma pneumonia ou do coronavírus, ela ainda pode ficar por muito tempo no seu pulmão, pode ser que ela se regenere ou não. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido essa aula. Espero que tenham compreendido e caso tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me procurar nas salas do Classroom.